glória a Deus, aleluia. Coloque-se de pé aí no seu lugar. Que bom que você veio aqui, que bom que você vai participar hoje da ceia do Senhor. Que bom que Ele morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos tomar, comer do corpo e tomar do sangue do Senhor, esse sangue que nos purifica, o sangue de Jesus que nos lavou. E muito obrigada a você também que está nos assistindo, que você seja muito bem-vindo e que você seja imensamente abençoado neste culto de hoje, amém? Tu és o Cristo.
Glória a Deus. Obrigada, Jesus, porque é pela tua graça que hoje nós estamos aqui e é sobre a tua graça que nós cantaremos agora. Jesus, a graça perfeita. Oh, Pai, é bom demais, Senhor, é muito bom, Senhor. É muito bom termos um Pai, é muito bom termos um Deus para chamarmos de Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque foi pelo Senhor, foi pela tua graça libertadora que hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Obrigada, Jesus. onde quer que nós formos, a tua identidade, a nossa identidade de filhos. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí
identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Jesus, Ele nos deu uma nova identidade. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso quando ele disse: se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ser nova criatura é ser filho de Deus. É deixar de ser uma criatura formada pelas mãos de Deus e se tornar um filho gerado na cruz e no túmulo. Espírito Santo, que cada dia mais possamos entender, não o entendimento racional, mas o entendimento espiritual, de tudo que o Senhor já fez a nosso favor, desse presente, dessa graça abundante, dessa justiça suficiente para as nossas vidas. Que possamos, onde quer que estejamos, onde quer que vamos, nós somos amados pelo Senhor. Que nós nunca nos sintamos rejeitados, questionados, acusados e muito menos condenados pelo Senhor. Porque o Senhor não veio nos condenar, o Senhor veio nos salvar. O Espírito Santo, Ele não me acusa, o Espírito Santo, Ele me guia à verdade. Espírito Santo, que seja mais uma noite assim. Que o Senhor nos guie à verdade chamada Cristo, a verdade da obra consumada, a verdade da realidade que vivemos hoje, no tempo da graça. 2015 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou, o tempo da graça e da verdade. Que o Senhor nos guie e possamos sair daqui mais livres ainda, porque Jesus disse que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Quando Cristo passa a ser a nossa vida, quando a palavra de Deus passa a ser a nossa palavra, ela se torna uma verdade e nós vivemos em liberdade. Liberdade não para pecar, mas liberdade para amar ao Senhor. Liberdade para ter acesso ao Senhor. Liberdade para ser amado pelo Senhor para sempre. Jesus, mais uma noite sua, mais uma noite que dependemos inteiramente do Senhor, do Espírito, da palavra, da verdade. E ao Senhor damos toda a honra e damos toda a glória, toda a honra e toda a glória para sempre. Amém, Jesus, e amém. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua preciosa vida, sua vida que foi comprada e paga integralmente pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Amém? A sua vida não te pertence mais, a sua vida é a vida de Cristo, e se Cristo está em você, nenhuma condenação mais existe sobre a sua vida. Isso talvez seja das verdades que mais precisa estar viva dentro da sua vida. Não existe mais condenação para você. Não existe mais julgamento contra a sua vida. Você e eu já fomos julgados na morte de Cristo e fomos considerados justos porque Ele pagou o preço dos nossos pecados. Amém? Isso precisa ser muito vivo dentro de você.
Eu falo isso porque, infelizmente, ainda falharemos, erraremos, pecaremos, desobedeceremos o Senhor e a palavra dEle. E quando isso acontecer, nós não podemos ter nenhuma dificuldade, nenhum questionamento em nós, de saber que Deus nos ama da mesma forma. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Hoje eu ia falar sobre fé, mas o Senhor quer que você saiba Ele quer que você saiba o tanto que Ele te ama. Ele quer que você tenha certeza do amor dEle. Ele quer que você tenha certeza de que quando você e eu somos pegos em flagrante, quando nós erramos, o amor dEle continua o mesmo. Amém? João capítulo 8, abre aí. Versículo 53, em cima do 8, diz: e cada um foi para sua casa. Cada discípulo foi para sua casa. E no capítulo 8 começa dizendo: Jesus, entretanto, ele foi para o Monte das Oliveiras. E de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Jesus, enquanto todo mundo foi para casa dormir, comer, passar a noite com a sua família, com a sua esposa, Jesus foi passar um tempo com o Senhor, com o Pai dele. Jesus foi ir para o monte. Você e eu, nós não precisamos de monte mais. O meu monte pode ser dentro do meu quarto, com a porta fechada. O meu monte pode ser eu deitado na minha cama. O seu monte pode ser você deitado na sua cama. O seu monte, o seu lugar a sós com Deus, não é um lugar físico mais. Jesus disse aqui no capítulo 4 que naquele tempo o povo ia adorar em Jerusalém, ia adorar no monte tal, mas ia chegar o tempo em que Deus procuraria adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Em espírito, porque nasceram de novo, e em verdade, segundo a palavra, segundo Jesus, o que ele fez. Então nós vivemos nesse tempo. Para nós, pastor, mas eu gosto de fazer uma caminhada, eu gosto de ir lá no monte, não tem problema nenhum, mas não faça do monte uma idolatria. Amém? Jesus foi para o monte orar, e ele passou a noite toda lá, e de madrugada, quando ele voltou, eu acho interessante isso daqui, que todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Jesus ensina povo. Jesus não ensina quem já sabe tudo. Amém? A Bíblia diz que Jesus ensinava o povo. E o versículo 3, os escribas e os fariseus, eles não estavam ali para serem ensinados. Quem eram os escribas e os fariseus? Doutores da lei, sabia tudo a respeito da lei de Moisés, os 10 mandamentos, e sabia tudo das leis cerimoniais. Não coma essa carne de porco, guarde o sábado. Eles sabiam tudo. Eles sabiam todas as coisas, eles sabiam o que a lei obrigava a não fazer, eles sabiam também da punição da lei. Eles eram então juízes, e eles eram acusadores, e eles eram os próprios carrascos. Não existia nenhum advogado de defesa na lei. Amém? No meio dos escribas não tinha nenhum que perdoava. No meio de pessoas, escuta isso, nós precisamos tomar todo o cuidado do mundo. As pessoas que nós temos conversado, que nós temos tido comunhão, essas pessoas são perdoadoras ou acusadoras? Essas pessoas têm feito bem para você ou têm feito mal para a sua vida? Essas são daquelas que estão querendo aprender, ser ensinadas pelo Senhor, ou elas já acham que sabem tudo, elas têm a religião delas e diante da religião delas é assim, assado e desse jeito. Esses dias teve um irmão que me procurou, falou: pastor, essas 2 semanas vieram pessoas, eu encontrei com 2 pastores e 2 irmãos de igreja, e eles só falaram mal de você para mim. Eu falei: o que eles falaram? Eles falaram que você batiza sem curso, eles falaram que você é contra o dízimo, eles falaram, eu falei: o que mais que eles falaram? Eles falaram que eu sou um adúltero? Não, isso não. Eles falaram que eu sou um mentiroso? Não. Eles falaram que eu estou devendo na rua? Não, eles não falaram não. Essas coisas, irmão, eu falei assim, eles vão continuar falando, porque são escribas, são fariseus, são doutores da lei. Falei para ele: me mostra no Novo Testamento onde existe curso para batismo. Me mostra no Novo Testamento onde Jesus ele fala: você tem que dizimar. Me mostra no Novo Testamento onde o apóstolo Paulo, que escreveu 3/4 do Evangelho, ele falou: você tem que dizimar, senão você será condenado. Não existe isso. Mas são doutores da lei, são detentores da lei. Eles não são, eles estão querendo julgamento.
eles são pessoas que condenam, eles são pessoas que acusam. Você e eu, nós temos que tomar todo o cuidado do mundo. Se Cristo está em nós, irmãos, Ele está, amém? Cristo habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Em nós não pode existir julgamento. Jesus disse: perdoai e sereis perdoados, não condeneis e não sereis condenados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a medida que você tiver medido, você também que você medir, também você será medido. A turma que gosta de dinheiro, usa esse versículo aí, ó. Quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Não tem nada a ver com isso, não. Esse versículo não tem a ver com dinheiro, não. Esse versículo tem a ver, quanto menos juiz você for, mais absolvição vai ter sobre a sua vida. Quanto menos você julgar, menos julgamento você vai ter. Quanto mais você perdoar, mais perdão disponível para a tua vida vai existir. Quanto mais você dá dessas coisas boas, quanto mais graça você transmite, mais graça você recebe. Quanto mais lei você dá, mais lei você recebe. Amém? Os escribas e os fariseus que não precisam de Jesus, eles se contentam com a lei. Eles trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio deles, disseram a Jesus: mestre, olha que hipocrisia. Aquele que não reconhece Jesus, chamando-o de mestre. Aquele que está ali para tentar Jesus, chamando-o de mestre. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso eles falavam, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Esses daí, eles não estavam ali para aprender. Eles estavam ali para acusar. Eles chamaram Jesus de mestre, mas Jesus nunca foi mestre para eles. Jesus nunca foi um professor na vida deles. Era como se Jesus não tivesse nada para ensiná-los. Eles tinham que dar para Jesus. E quando fala, a lei nos manda apedrejar, o que você manda fazer? Se Jesus falasse, apedreja, Jesus estava debaixo da lei. Mas Jesus, ele nasceu sob a lei para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Jesus, irmão, para você entender cronologicamente como é que funcionou, Jesus, ele nasceu debaixo da lei. Ele nasceu quando a lei de Moisés vigorava. Lembra quando ele curou ele purificou aqueles leprosos? Ele falou assim, vai e apresenta-te ao sacerdote segundo a lei. Jesus, segundo a lei, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. E Jesus, ele nasceu, ele deu um passo. Ele nasceu e ele demorou 33 anos para terminar o passo dele, porque ele terminou na graça. O Novo Testamento, a nova aliança, ela de fato, ela não começa a vigorar de verdade nos evangelhos. Ela começa a vigorar de fato no livro de Atos, quando Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e ele iria então derramar o Espírito Santo da promessa. Ali começou o Novo Testamento, ali começou a nova aliança. A antiga aliança foi promulgada com o sangue de touros e de bodes. Na nova aliança, o perdão dos pecados não é mais debaixo de sangue de animais, mas é debaixo do sangue de Jesus. Então, quando um fariseu, que é guardador da lei, quando um fariseu, que é guardador de um sábado, quando um escriba, que se você não confessar o seu pecado, você está separado de Deus. Quando um escriba, um sabedor da lei, um doutor da lei, exige que se você não estiver casado no papel, você não pode se batizar. Quando exige-se um curso de batismo, são doutores da lei, que chamam Jesus de Senhor, de mestre, de salvador, mas eles não dependem unicamente de Jesus, eles têm obras próprias. Para você entender o que eu estou te falando, marca aí, eu sei que está no seu telefone, azar o seu. Gálatas capítulo 5, verso 1, 2, 3 e 4. Isso não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo quem fala. Amém? Gálatas capítulo 5, verso do 1 ao 4. Basta para os escribas e fariseus, para os doutores da lei, que acham que tem Cristo. Capítulo 5, verso 1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois,
firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Ele está falando da lei. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, a circuncisão no Antigo Testamento era a forma com que os homens, eles faziam uma aliança com Deus. Circuncisão no Novo Testamento, batismo. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo. Não está falando de Jesus, está falando de Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou. Aquele ungido de Deus, o Messias, o prometido, aquele que viria para tirar todo o jugo, para despedaçar, para tirar todo o fardo e despedaçar todo o jugo. Cristo de nada vos aproveitará. De novo eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, todo homem que está vivendo um pé na graça e um pé na lei, todo homem que está vivendo um pouco aqui, um pouco no Antigo Testamento e um pouco no Novo Testamento, eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Sabe o que significa guardar toda a lei? Se você pecar no tempo da graça, você corre atrás de um sacerdote, confessa o seu pecado para ele. E segundo o sacerdote, do tamanho do teu pecado, ele vai te falar, você traz um par de rolinhos ou você traz um bezerro para mim. Se for para guardar um preceito da lei, então, segundo a palavra, está obrigado a guardar todo. O 4 é o mais difícil, De Cristo vos, o quê? Desligastes. Dependa de Moisés. Se vira com Moisés. Dá um jeito com Moisés. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça, o quê? Da graça você caiu. E se cair da graça, como é que faz? Se nós vivemos no tempo da graça. Você vai depender da lei? Vamos voltar? João 8. E na lei, essa lei que Jesus veio cumprir, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, não porque ele era mestre, mas eles diziam para perturbar Jesus, para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. A Bíblia diz que quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele recebeu 2 tábuas de pedra escritas por quem? Pelo dedo de Deus. Agora, eles estão lidando com Jesus, entenda isso. Se você não, se você que está na televisão, se você que está me ouvindo, se eu quiser tratar Jesus segundo a lei, ele vai me tratar segundo a lei. E aí o negócio pega. Sabe por quê? Porque segundo a lei, só para você entender esse pecadinho do adultério, segundo o entendimento dos escribas e fariseus, adultério era quando um homem casado ou uma mulher casado, pulava a cerca. Então existia adultério quando o fato era consumado, igual essa mulher que foi pega em flagrante adultério. No capítulo 5 de Mateus, Jesus vem e fala assim, eu vim para cumprir a lei. E deixa eu falar para vocês como que a lei é de fato, se tem alguém que é capaz de cumprir a lei aqui. Ele fala, os antigos diziam que o pecado do adultério só existia se fosse consumado. Eu, porém, vos afirmo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E segundo a lei de Moisés, o homem ou a mulher que adulterou, o que merece? O quê? Ser apedrejado? Quem que dá conta de cumprir toda a lei? Você quer tratar com lei? Você quer lidar segundo a lei com Deus? Se Jesus ele mandou o Filho dele para morrer pelo seu pecado, para te perdoar, para te justificar, você quer abrir mão disso tudo e viver segundo a lei? Segundo a lei, o bicho pega. Segundo a lei, é muito mais rigoroso do que qualquer coisinha. E não é só um preceito. Se quer viver segundo a lei, está obrigado a guardar toda a lei. Jesus pega e fala assim, então tá bom, vocês querem lidar? Esse povo aqui estava aqui para me ouvir. Agora vocês querem me acusar? Então vamos embora. Jesus agacha e começa a escrever, não adulterarás. Segundo, não
o entendimento deles, mas segundo o meu entendimento, quem de vocês que estão aqui com pedras na mão nunca adulterou? E Jesus escreve: não roubarás. E Jesus escreve: não mentirás. E Jesus escreve: não, 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 não. Quem de vocês que estão aqui, quem de nós que estamos aqui, quem de vocês que estão aí na sua casa assistindo, quem de nós nunca transgredimos um mandamento da lei? Porque se eu transgredir um mandamento, se eu quiser guardar um mandamento, eu sou obrigado a guardar todos. Se eu tropecei em um, eu tropecei em todos. O mesmo dedo de Deus que escreveu lá atrás as 2 tábuas de aliança, esse mesmo dedo que eles reconheciam, agora ele estava escrevendo ali. Vocês querem tratar comigo? Vocês querem relacionar comigo segundo a lei? Então vamos embora. O que diz aqui o versículo seguinte? Como o versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado. Vocês estão lendo aqui? Isso que eu acabei de escrever? Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E ele continuou escrevendo. Ei, o escriba, não, eu nunca menti. Não, não adulterarás. Será que você nunca adulterou? Será que você nunca cobiçou o que o teu vizinho tem? Será que você nunca ficou com raiva de alguém? Será que você nunca teve ciúme? Você nunca teve ódio? Você nunca... Não, nunca teve isso. Qual foi o resultado disso? Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Eu acho fantástico isso. Sabe o que a lei faz? Ela me expõe. Ela fala: você é um pecador. E agora? Se eu sou um pecador, eu tenho direito de julgar um outro pecador? Não tenho. Se eu estou errado, eu tenho direito de acusar alguém? Se eu condeno, eu vou ser condenado. O Eduardo Cunha abriu um impeachment. Vai vir um nas costas dele. Eu não sei quem está mais sujo, mas vai sobrar para todo mundo. Por isso que eu não entro nisso. Deixa os escribas, deixa os juízes, deixa os legisladores. Eu não entro nisso, não. Eu não entro nisso para ficar ouvindo, para ficar julgando, para ficar mandando mensagenzinha de WhatsApp. Não, o que é isso? Não perco tempo, eu não sou juiz, Deus não me chamou para ser juiz. Deus me chamou para ser um filho dele, amado dele, guardado por ele. Quando você lida com as pessoas, quem somos nós quando lidamos com as pessoas? Com pedra na mão? Uma das bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurado aqueles que andam com extintor de incêndio, não aqueles que andam com coquetel molotov, não aqueles que andam com uma garrafa de gasolina. Bem-aventurado aqueles que apagam incêndio, que traz graça, que traz perdão, que perdoa, que fala: não, deixa para lá, deixa passar. A palavra perdoar é deixar passar. A palavra perdoar significa não levar mais em conta. Agora, se eu for tratar com as pessoas com lei, Deus está vendo, o Marcelo está tratando segundo a lei, então eu vou tratá-lo segundo a lei. Sou eu quem estabeleço. E se eu for tratar com as pessoas segundo a lei, eu estou enrolado, hein? Porque Deus vai me tratar segundo a lei. Se você não perdoar, eu não te perdoo. Por que as pessoas têm dificuldade em perdoar? Porque elas se acham melhores do que as outras, e a outra ela não merece o seu perdão. Quem disse para você, quem disse para mim que eu merecia o perdão de Jesus? Eu não te perdoo. Ah, não? Jesus está falando, então eu também não. Vamos andar segundo a lei, Marcelo? Vamos. Então você está obrigado a guardar toda a lei, meu amigo. E você não dá conta de guardar nenhum ponto da lei, quanto mais toda a lei. A Bíblia diz que cada um foi deixando a pedra, foi saindo. Versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Você quer ser chamado de quem por Jesus? De quê por Jesus? De perdoador? De não julgador? De inocentador? De justificador? De pacificador? Ou você quer ser chamado de acusador? Você sabia que um dos nomes, um dos significados do nome
é acusador, o nome do diabo é acusador, difamador, caluniador, aumentador, fofoqueiro, intrigueiro. Cadê aqueles teus acusadores? Cadê aqueles que vieram condenar a sua vida? Cadê aqueles que vieram apontar o dedo para você? Cadê? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, para com esse pecado, senão você vai para o inferno. Foi isso que Jesus disse? Antes de Jesus falar não peques, o que ele falou para ela? Eu também não te condeno. Eu não estou aqui para te condenar. Pastor, então pode pecar, pode adulterar? Jesus, a primeira palavra que saiu da boca de Jesus para ela, depois que tinha saído todo mundo, ele falou assim, ó, eu também não te condeno. Jesus, ele não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Antes de terminar o não pequeis, volta um pouquinho, João capítulo 3. Olha que coisa fantástica isso daqui. João capítulo 3, verso a partir do 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, ele já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Presta atenção no versículo 20, o finalzinho. Eles não se aproximam da luz, a fim de que as suas obras não sejam questionadas ou arguidas pela luz. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quando essa mulher, cheia de trevas, essa mulher que foi pega em flagrante adultério, e isso é pecado, Jesus questionou-a a respeito do pecado? Jesus não falou para ela, pecadora, adúltera. Ela chegou às trevas, à escuridão, chegou perto da luz. E a luz não questionou as trevas. A luz só prevaleceu sobre as trevas. Amém? Você entende isso? O mundo conhece um Deus. Ele fala assim, eu não vou na igreja não, porque lá eu vou ser exposto. O pastor vai me expor. O meu pecado vai ser exposto. Jesus, ele nunca, o projeto de Jesus não é expor ninguém, não é expor o pecado de ninguém. O projeto de Jesus não é julgar as pessoas, não é condenar as pessoas. A missão de Jesus, o chamado de Cristo, a vontade do Senhor é perdoar, é não trazer condenação, é arrancar a acusação, é simplesmente mostrar para ele que a luz é melhor do que as trevas. Quando Jesus ele fez isso, eu não te condeno, eu não estou aqui para te condenar. Quer um conselho meu? Vai, livre, e não peques mais. E eu entendo, sabe por que Jesus falou não peques mais? Você toma cuidado, porque pode acontecer, se você cometer esse pecado de novo, ou outro pecado, vai que você esteja só perto de escriba e fariseu e eu não esteja perto, a pedrada vai comer no céu, moça. Todo pecado que eu cometo, meu irmão, tem consequência. Jesus, ele não está, eu não estou aqui para falar que Jesus, ele não tem problema pecar, não, o pecado tem consequência, mas uma coisa que é maior do que o pecado, é o amor de Deus, a graça de Jesus, o perdão de Jesus. Paulo disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele fala então permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele falou, não é isso que eu estou falando para vocês. Eu estou falando para vocês que vocês ainda, infelizmente, vão pecar. Marcelo, você ainda vai pecar, infelizmente. Toma cuidado, para de pecar. Não fica assim, porque o pecado ele traz consequência. Agora, de mim, você pode esperar sempre amor, perdão e inocência.
as pessoas que convivem com você. Não estou falando de escriba e fariseu, não. Não estou falando quem não quer. Eu estou falando de pecadores, de povo. Escriba e fariseu, religioso, guardador da lei, essa palavra é absurdo, é heresia. Esse irmão teve um pastor que falou para ele assim: sai da igreja, sai do sal da terra, que lá está tudo errado. Aleluia, então tá bom, sei que está certo. Irmão, o povo precisa ser salvo. O pecador, ele não pode ter medo de mim. Nossa, é o pastor. O povo tem que ver em mim luz e entender que a minha luz é melhor do que as trevas que ele está carregando. Ele tem que vir em mim, sabe o quê? Eu tenho acesso a ele. Nele eu tenho um ombro, ele me acolhe, ele me recebe, ele me aceita do jeito que eu estou. Ô Marcelo, ô meu irmão, eu preciso mudar de vida, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais essa vida. As pessoas têm que enxergar em nós esse Cristo, não o Moisés. Eles têm que enxergar em nós a graça e não a lei de Moisés. Eles têm que enxergar em nós, ali existe uma pessoa em que eu encontro um perdão, eu encontro direção, eu encontro entendimento. Não, é verdade, não, meu irmão, amém, aconteceu, isso aconteceu, daqui para frente, vamos mudar de vida, eu estou do seu lado para a gente mudar de vida. Eu estou atrás do povo, o povo que diz aqui? Jesus foi de madrugada e o povo já estava lá para escutá-lo. Não tinha escriba e fariseu no templo de manhã para escutá-lo, mas o povo estava querendo Jesus. Aí aparece uma pecadora, que segundo a lei de Moisés, ela seria morta, mas segundo o tempo da graça, que Jesus estava inaugurando, ela ia receber vida e vida em abundância. Deus tem nos chamado, irmãos, para carregarmos, ou simplesmente para que Ele, através das nossas vidas, manifeste ou sirva as pessoas. Ele mesmo disse, porque o Filho do Homem, ele não veio à terra para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu estou atrás, você e eu, nós precisamos. Existe um povo que está carente de perdão, porque eles estão sobrecarregados de pecado. E se eles olharem para nós e nos ver como acusadores, e se eles olharem para nós e dão uma olhadinha, ver que eu tenho uma pedra na mão, eles não vão querer Jesus. E Jesus, ele não apedreja ninguém. Jesus não condena, nem eu tampouco te condeno. Vai nessa paz, vai nessa não condenação, vai nessa graça que eu estou te dando agora, e não peques mais. As pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para você e ver Jesus. Não é ver a religião evangélica, não. Não é ver Moisés, não é ver pedra na nossa mão, é ver graça nas nossas vidas. Vê ali em Romanos capítulo 5, verso 10, para a gente terminar. Romanos 5, 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por quem? Pelos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles são os pecadores. Gentio é o contrário de judeu. Ímpio é o contrário de filho, de salvação, de perdoado. Ímpio é aquele que não conhecia Deus. Ímpio é aquele que não queria Deus. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos, seremos por Ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira, salvos pela sua vida. Sabe o que esse texto diz? Se lá atrás, quando eu e você éramos ímpios e pecadores,
Lá atrás, quando nós não entendíamos, não queríamos, não aceitávamos o que Cristo já tinha feito, se Ele morreu por nós naquela condição, se Ele nos amou naquela condição, e agora? Você tem alguma dúvida do amor de Deus pela sua vida? Você tem alguma dúvida que você é perdoado pelo Senhor? Você tem alguma dúvida se lá atrás Ele foi capaz de morrer por mim e por você, lá atrás, quando ainda éramos pecadores, e agora que somos filhos? Nós somos salvos pela vida dEle, essa vida nova, essa vida cheia de graça, essa vida cheia de vida, essa vida cheia de perdão. Meu irmão, se você e eu, se nós temos dificuldade em perdoar, significa que nós temos dificuldade de aceitar o perdão de Deus pela nossa vida, sobre a nossa vida. Se nós ainda nos sentimos acusados pelo diabo, pelas pessoas, significa que nós não entendemos ainda a justificação, a inocência que nós recebemos do Senhor. Nós precisamos sermos cheios do amor do Senhor, cheios do perdão de Jesus, cheios da graça dEle, cheios dessa justiça, não nossa, mas a justiça de Deus em nós, que nos torna justos, que nos torna santos, que nos torna filhos. E quando nós começarmos a entender isso, nós vamos lidar com as pessoas dessa forma. Quanto menos lei existir em nós, menos lei nós vamos usar para tratar e nos relacionar com as pessoas. Quanto mais perdão existir em nós, mais facilmente perdoaremos as pessoas. Quanto mais liberdade em nós, mais liberdade nós vamos dar para as pessoas. Meu irmão, o que Cristo fez? Você entende que nós estamos falando de Cristo? Jesus é o Filho de Deus que nasceu. Cristo é o Jesus que morreu. Ele nasceu Jesus e morreu como Cristo. A palavra Cristo significa ungido, significa Messias, significa aquele que existia uma promessa de que o Cristo viria, o ungido viria, e quando ele viesse, ele restauraria todas as coisas. Ele faria tudo diferente. Você precisa responder para você, ele já veio? Já. Ele já veio para você? Para mim, Cristo veio faz 16 anos. 17, eu já perdi as contas. Quanto tempo faz que Cristo já veio? E se ele veio, se alguém está em Cristo, você entendeu que essa mulher, na hora que ela chegou perto de Cristo, ela recebeu o quê? Perdão. E você e eu que temos Cristo dentro de nós, o que você acha que você tem dentro de você? Graça, perdão, justiça, inocência, acesso, provisão, saúde, cura, paz, e pega tudo quanto é promessa. Quando ela chegou perto de Cristo, o que é que ela encontrou? Julgamento? Não, ela encontrou não condenação. Eu também não te condeno. E para você que tem Cristo, muito mais agora, para mim e para você que nós temos Cristo. Romanos 8:1, o que diz? Agora, nenhuma condenação agora, porque agora que Cristo morreu, ressuscitou, agora, nesse tempo de agora, depois que isso foi feito, depois que a obra foi consumada, agora, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é para aqueles que estão perfeitamente servindo e seguindo a palavra de Deus. Ele sabia que você e eu não daríamos conta. Isso não é motivo, isso não é licença para pecar ou viver no pecado, não é nada disso. Romanos 6,14, porque o pecado não terá mais domínio sobre a tua vida, porque você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Você acha que essa mulher voltou a cometer esse adultério? Duvido. Uma mulher que só faltava aplicar a injeção letal dela, só faltava ligar a cadeira elétrica para ela, só faltava isso, e no último instante, você sabia que nos Estados Unidos, o governador do estado, tem alguns estados nos Estados Unidos que eles praticam a pena de morte, mas o governador, ele tem o poder de absolver aquela pessoa no último instante. Eles ligam para o governador
e fala: governador, e aí? Condenado ou absolvido? Culpado ou inocente? Se o governador fala inocente, para tudo, liberta ele. Você lembra quando Jesus estava para ser crucificado? E aí, governador Pilatos, segundo a história, segundo a tradição judaica, no tempo da Páscoa, o cara solta um dos prisioneiros. Ele tinha esse poder. Oh, Jesus. A Bíblia diz, Isaías capítulo 6, que o governo dele, o governo de Deus, está sobre a vida de Jesus. Quando ele é o meu governador, ele me concede o direito de condenar ou de absolver. Quando eu estou cheio de Cristo, eu recebo o poder de perdoar. Eu recebo o poder de não condenar mais. Na carne, no velho Marcelo, na religião, não, pecou, merece, tem que ser justiçado. Tem que haver derramamento de sangue, tem que pagar esse preço. Mas quando o governo dele está dentro de mim, o reino dele está dentro de mim, quando Cristo está dentro de mim, eu recebo o poder de perdoar as pessoas, de não declarar sentença de morte mais, de não acusar mais, de não condenar mais, mas de absolver essas pessoas e falar para elas: eu não te condeno, para com isso daí, para com esse pecado. Eu não falo para com o pecado, se você parar eu não te condeno. Eu falo: eu não te condeno, e eu te aconselho a parar com esse pecado. Cristo está em você. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em vós? Vamos deixar o Espírito Santo agir através de nós? Vamos deixar o governo de Cristo governar as nossas vidas? Vamos ser um tipo de Cristo. A Bíblia diz, eu acho fantástico, Atos capítulo não sei quanto, 18 ou 20, diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de quê? De cristãos, não foram chamados de evangélicos. Eles foram chamados de cristãos. Eles se pareciam com Cristo, eles tinham as mesmas obras de Cristo. Eles pregavam o evangelho, eles expulsavam demônios, eles curavam as pessoas, eles perdoavam, eles inocentavam, eles ensinavam, eles pareciam com Cristo. Você e eu, nós somos chamados para parecermos com Cristo. Lá no finalzinho, em 1 João, João fala assim: assim como ele andou, nós temos que andar também. E como que Cristo andava? Ele andava fazendo o bem. Fazer bem não é dar esmola. Fazer bem não é dar presente agora no dia de Natal. Não é nada disso. Ele fazia o bem. Eu não te condeno, eu te perdoo, eu te justifico, eu te absolvo, eu te curo, eu te liberto, eu te ensino. Esse era o bem que Jesus fazia. Esse era o bem que Jesus fazia. Esse é o bem que está na sua mão, está dentro de mim, está dentro de você para fazer. Só falta liberar isso. Não sei se hoje, mas amanhã, durante a semana, a qualquer momento nós vamos encontrar com pessoas, com pecadores. Pessoas que estão com medo de Jesus, porque eles acham que quando eles chegarem perto de Jesus, as obras deles serão arguidas, serão questionados. As pessoas não podem ter medo de mim. Não vou chegar perto porque eu fumo, porque eu bebo, porque eu estou morando só juntado ainda, não casei ainda. Não vou na igreja não. Que isso? Jesus disse assim para os escribas e fariseus: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Vocês acham que vocês são curados? Vocês não precisam de mim? Não tem importância. Vocês acham que a lei de Moisés é suficiente para a vida de vocês? Que a tua retidão moral
que o teu comportamento diante da sociedade ilibado, perfeito aos olhos, pelo menos de aparência, você acha que isso está bom? Problema nenhum. Eu não vou empurrar a minha graça na tua vida. Eu vim para quem não presta. Se as minhas obras me salvassem, Jesus não precisaria ter vindo. Se a lei de Moisés fosse suficiente para salvar as pessoas, Jesus não precisaria ter vindo. Se eu não comer determinado alimento, se eu guardar determinado dia, se eu vestir determinada roupa, se eu fizer algum sacrifício, alguma peregrinação, se isso fosse suficiente para me salvar, Jesus não precisaria ter vindo. Ele veio, porque nada do que eu fiz ou fizesse, ou viesse a fazer, seria suficiente para me salvar. Por isso que eu amo demais Ele. Porque Ele me perdoou muito. Quando eu cheguei para Jesus, Ele não falou: Marcelo, você tem que parar com isso, parar com isso, parar com isso, parar com isso, e aí sim, não. Do jeito que eu fui. Tudo arrebentado. Falou: pula para cá. Você crê que eu morri e ressuscitei por você? Creio. Amém. Só isso que eu preciso. Mas e essas coisas, a luz vai entrando e as trevas não prevalecem contra a luz, ela vai saindo. E está até hoje saindo. E até o último dia da volta do Senhor estará saindo. Eu nunca estarei pronto, perfeito. Só o Marcelo. Mas por Ele, eu já estou pronto e perfeito para ser salvo desde o dia que eu nasci de novo. Muitas pessoas me perguntam, mas daí também é outra coisa, né, que eu estou fazendo errado. Porque no Sal da Terra também, qualquer pessoa participa da ceia. Porque a ceia do Sal da Terra não é da religião evangélica, nem do Sal da Terra. A ceia do Sal da Terra é a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, participaram 4 tipos de pessoas. Sem nenhuma das obras deles terem sido arguidas. E ainda que Jesus soubesse. Até no meio da ceia, acho que foi Pedro que perguntou, falou assim, Jesus falou assim: no meio de nós aqui, nessa ceia aqui que nós estamos aqui comendo o pão e o vinho, nessa ceia aqui, nesse partir do pão nosso aqui, nessa comunhão nossa, o traidor está aqui. E Pedro falou assim: mas quem que é? Jesus, a Bíblia fala que ele molhou o pão e deu para Judas. Eles nem entenderam. Irmão, nós temos que chegar nesse ponto. Talvez do seu lado aí tem uma pessoa que você conhece o pecado dela. Mas e daí? Não é a tua ceia, é a ceia do Senhor. Nossa, mas Judas participou da ceia do Senhor e ele era o traidor. Pedro participou da ceia do Senhor e o negou 3 vezes. Tomé participou da ceia do Senhor, ele não acreditou, ele não acreditava em Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele falou assim: se eu não puser o dedo no buraco da mão dele, não tem nada de ressurreição não. Ele participou da ceia. E teve o discípulo amado, João. Reclinava no peito de Jesus. Mas nenhum deles, Jesus não restringiu ninguém. E nem entre os discípulos houve restrição. Eles não estavam nem aí com isso. Nós não somos juízes nem delegados do Senhor. Nós somos filhos, cheios da graça do Senhor. Se tem alguém aqui que está cometendo pecado, o Senhor não te condena, participa da ceia e para com isso. Amém? Examine-se o homem a si mesmo e então coma. Se eu examinar a mim, eu vou encontrar falha. O diabo vai me mostrar as minhas falhas. Se eu me examinar a mim mesmo, eu não sou digno. Então eu não me examino mais segundo a minha visão, a minha ótica. Eu me examino segundo o olhar de Cristo por mim. Como é que Cristo te vê? Errado, sujo, fedido? Se lá atrás Ele morreu por você e eu sendo ainda pecadores, quanto mais agora que já fomos reconciliados. Amém? Venha
participar da mesa, da ceia do Senhor. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, vivo estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado e a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, pra trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado e a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado e a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Para você entender quando eu disse do examinar, para você não ficar confuso. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, porque por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer e beber indignamente? Não é cheio de pecado, não é cheio de falha. É não reconhecer o que significa o corpo e o sangue de Cristo. Esse pedacinho de pão, a Bíblia diz que Jesus ele foi castigado para que nós tivéssemos paz. O corpo castigado de Jesus, ele traz paz para a minha vida. E paz significa saúde, significa riqueza, significa paz, significa qualidade de vida, bem-estar. Quando eu como indignamente, é sem reconhecer a dignidade de Cristo, a dignidade desse pedaço de pão, representando o corpo dele. Quando eu bebo esse cálice, sem a dignidade, não que eu seja indigno, mas que eu não reconheça a dignidade do sangue de Jesus, para que serviu o sangue de Jesus? Na ceia de Jesus ele falou assim: esse é o cálice da nova aliança, derramado, é o meu sangue derramado para remissão de pecados. Se eu tomar esse cálice indignamente, sem ter a revelação e o entendimento, por que ele fala que eu sou o réu do corpo e do sangue? O meu corpo vai padecer, porque eu não estou comendo esse pedaço de pão
com o entendimento e a revelação daquilo que ele representa, que ele simboliza. Ele foi castigado, moído e traspassado para me trazer paz, saúde, riqueza, segurança, bem-estar, tranquilidade. Se eu beber esse cálice indignamente, sem ter o entendimento e a revelação, aquilo que me perdoaria, aquilo que me justificaria, não me justifica mais, então eu continuo sendo réu. O que é o réu no julgamento? Aquele que está sendo acusado. O sangue e o corpo me perdoa e me justifica, me inocenta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Veja se esse sangue é para perdoar teu pecado, se esse corpo é para te trazer saúde. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Isso me salva. Se eu comer e beber sem discernimento, sem ter o entendimento e a revelação de que o sangue de Jesus e o corpo de Cristo me salva, me dá vida eterna e vida em abundância, eu continuo julgado, eu continuo em juízo. Aquele que não crê, ele já está julgado, porque ele não crê no unigênito Filho de Deus. Nós não lemos isso? E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Na religião, se comer indignamente, você vai ficar doente, vai ficar fraco e vai morrer por causa que você participou da ceia do Senhor em pecado. Sabe por que tem gente doente? Sabe por que tem gente dormindo mais cedo, morrendo mais cedo do que o necessário? Porque não tem tido o entendimento, a revelação do perdão, da inocência, da não culpa, da não condenação que o sangue proporciona. As pessoas se sentem acusadas, oprimidas, carregadas, pesadas, porque não entendem o que Cristo veio fazer. O que veio para tirar o jugo e tirar o fardo. Pessoas que estão doentes, diagnóstico de doença, eu profetizo sobre a tua vida, que esse pedaço de pão, que representa o corpo moído de Jesus, ele está carregado de paz para a tua vida, ele está carregado de saúde, de cura para a tua vida. Participar da ceia do Senhor dignamente não é uma pessoa perfeita sem pecado, é ter o entendimento e a revelação do que representa o sangue e o corpo de Cristo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele não está falando quem tomar um pouquinho de suco de uva e quem comer um pedacinho de pão. Ele está falando quem bebe o suco de uva entendendo que é o sangue de Cristo. Quem come esse pedaço de pão entendendo que é o corpo de Cristo tem a vida eterna. E Ele nos ressuscitará no último dia. Amém? Pega esse pedaço de pão. Jesus, muito obrigado por ter se oferecido por nós. Muito obrigado por ter se permitido ser castigado por nós. Muito obrigado por levar as nossas dores e nos trazer saúde. Nos levar a nossa miséria, ter se empobrecido para nos trazer riquezas. Muito obrigado por ter levado todo o nosso tormento e ansiedade para nos trazer paz e segurança. Muito obrigado, Jesus, porque no momento em que estivermos comendo esse pedaço de pão, nós temos o entendimento de que é o corpo do Senhor. Nós estamos ingerindo saúde, nós estamos nos alimentando, está entrando no nosso organismo saúde, paz, alegria, liberdade, está entrando em nós a tua riqueza, porque o Senhor tem riqueza. A bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores. Nós estamos nos alimentando dos benefícios do teu sacrifício. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por ser a minha riqueza, por ser a minha cura, por ser a minha paz, por ser a minha segurança. Coma disso, com entendimento. Encha-se daquilo que Jesus trouxe para você.
É saúde para o teu corpo. É saúde para o teu corpo. O corpo de Cristo te cura. O corpo de Cristo te sara. O corpo de Cristo te enriquece. O corpo de Cristo te traz paz. Ele foi castigado. Ele foi moído e traspassado para que você e eu recebêssemos isso. Não comprássemos ou conquistássemos, mas recebêssemos. Recebêssemos. Da mesma forma, o suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo. O sangue que te perdoa para sempre. O sangue que te justifica para sempre. A palavra de Deus diz que naquele tempo, se o sangue de touros e bodes, ele era capaz de perdoar, de manter o perdão, a acessibilidade do povo de Deus a Deus durante um ano. O dia mais importante de Israel era o dia da expiação. A expiação consistia no sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava com sangue de animais e ele aspergia esse sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca. E durante um ano, o povo de Israel, ele vivia debaixo desse perdão. Porque vai que o povo pecasse e se esquecesse de pedir perdão. Vai que o povo, na ignorância, pecados por ignorância. Se eu sou ignorante, como é que eu vou pedir perdão se eu cometi esse pecado na ignorância? Então, durante um ano, o sangue de touros e bodes cobria, não tirava, mas cobria os pecados do povo de Israel. Em Hebreus diz muito mais. O sangue de Jesus Cristo nos perdoa para sempre. Se o sangue de um animal cobria durante um ano, muito mais o sangue precioso de Jesus te perdoa, te perdoa, te perdoa, te perdoa. Sempre perdoando, sempre não condenando, sempre te dizendo: não condeno, mas para com esse pecado. Eu não te condeno, mas para de andar errado. Eu não te condeno, para de viver de forma errada. Eu não te condeno, eu não te condeno, eu te perdoo, eu te justifico. O câncer é tido, a origem do câncer nas pessoas, a maioria que já foi diagnosticado, a maioria da origem do câncer, dos diversos tipos de câncer, eles vêm de uma doença psicossomática. Psico, alma, razão, pensamento, soma, corpo. Quando a mente está doente, sabe o que é uma mente doente? Uma mente sobrecarregada de pecado. Uma mente que está debaixo de acusação e condenação do diabo. Isso gera câncer. Mas quando você tem certeza, quando você não tem mais consciência do pecado, mas você tem consciência da justiça de Deus por você, quando você tem consciência do perdão de Deus por você, quando você tem consciência que Ele te aceita, te recebe, não te acusa e não te condena, o pecado, ele é expulso da sua mente. A acusação e a condenação, elas saem. E nós conseguimos viver vidas livres. E aquilo que poderia se originar um câncer, uma doença, nunca mais vai te afligir. Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há mais. Quando você beber desse cálice, desse suco de uva simbolizando o sangue de Jesus, você mais uma vez está dizendo para o seu corpo, aleluia. Você está dizendo para a sua mente que a tua mente não precisa mais viver debaixo de condenação e acusação, que o teu corpo não precisa aceitar nenhum tipo de enfermidade mais, porque você foi de uma vez por todas perdoado
Você foi de uma vez por todas justificado. Beba a sua absolvição, beba o seu perdão, beba a sua não condenação, beba a sua justificação, beba a sua filiação para sempre. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus, Diga isso. és o Diga. Senhor, Ele é o Senhor. és mais forte, Ele é mais forte que todo pecado. que o pecado, Oh, Deus! que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus, és o Mais uma vez, diga isso. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus, és o Senhor. Tu és o nosso Cristo, Tu és o ungido de Deus, Tu és aquele que veio para cumprir toda a lei, para satisfazer todas as exigências da lei. Tu és aquele que veio para me colocar em liberdade, Tu és aquele que me cura, curado, sarado. Eu sou curado, diga isso, eu sou curado por causa do corpo de Jesus. Eu sou sarado para sempre, eu sou justificado para sempre, eu sou aceito por Deus para sempre, Ele é o meu Pai para sempre, eu sou o filho dele para sempre. No nome de Jesus, no nome de Jesus, por tudo aquilo que Ele fez, por essa obra consumada, de uma vez por todas, um sacrifício único e eficaz, que não precisa mais ser repetido de ano em ano. Jesus não precisa morrer todo ano mais. Uma morte dele, uma ressurreição dele foi suficiente para todo sempre, para recebermos, como diz Paulo em Efésios, a eterna redenção. A obra que ele fez foi completa e nos deu a eterna redenção. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, amém? Que uns dias nós vamos aprender sobre isso. O sumo sacerdote, de uma vez por todas, pagou todo o preço, cumpriu todas as exigências. Deixa eu falar uma coisinha só para aguçar você. O sacerdote, ele era o sacerdote, aquele que tinha acesso a Deus, e ele levava o sacrifício. Jesus, ele é o sacrifício e ele é o sacerdote. Amém? Como é que perde? Nunca mais. Amém? A cruz continua vazia, o túmulo continua vazio, o perdão aconteceu. E a justificação também, para sempre, de uma vez por todas. Amém? Você já se batizou? Você já entregou sua vida para Jesus? Deixa eu falar só mais uma coisinha. A partir de quarta-feira que vem, nós temos estudo aqui na igreja, quarta-feira, 8 horas, das 8 às 9. Nós vamos aprender mais sobre graça, mais sobre justiça de Deus. Então, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, venha. E quarta-feira não tem culto assim, eu fico aqui embaixo, pastor, eu não estou entendendo esse versículo. Pastor, o que significa isso? Pastor, o que Paulo quis dizer com isso? Se eu souber te responder, aleluia. Se eu não souber, amém, está anotado, vou orar, vamos pesquisar, e na outra semana, em nome de Jesus, eu trago a resposta. Amém? Mas é importantíssimo que você venha, para você conhecer mais e mais da graça de Deus, da justificação de Cristo, desse tempo novo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? A abundância de graça. O que significa isso? A partir de quarta-feira, 8 horas da noite, vem para cá. Amém? Se você está aqui, você já crê em Jesus, você quer se batizar? Aqui atrás da parede tem uma piscina com água quente, com roupa limpa, com toalha, com chinelo, com tudo pronto para você se batizar. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer
eu creio que Ele é o Filho de Deus, morreu para perdoar o meu pecado e ressuscitou para me inocentar. Quem crer? Então você está pronto para ser batizado. Você vai ser salvo. Amém? Se batizar não é fazer aliança com a igreja, não é mudar de religião, é abandonar a religião e entrar dentro da família de Deus. Amém? É ser salvo por Ele. Eu não posso te salvar, eu posso te indicar o caminho da salvação. Então, se você está aqui hoje e você deseja ser salvo, você deseja mostrar para Deus o quanto você o ama, daqui 1 minuto termina o culto e nós vamos ali atrás fazer uma aliança com o Senhor. Amém? No mais, quarta-feira, 8 horas da noite aqui, com esse estudo sobre graça, que vai começar, não sei que dia que vai acabar. Sexta-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui. E não, sábado que vem não tem jovens não. E Jesus, muito obrigado, porque o que o Senhor fez na cruz foi completo, foi terminado. Quando o Senhor disse, está consumado, o Senhor terminou. O Senhor completou a tua salvação em nossas vidas. E nós te louvamos, porque no Senhor nós temos a herança da saúde, da riqueza e da paz. Nós temos o direito do perdão e da filiação eterna, a redenção eterna. Para sempre somos teus. E para sempre somos abençoados, livremente abençoados, dependente do Senhor e abençoados. Eu confesso na tua vida, um mês de dezembro sobrenatural. Olha que coisa maravilhosa que eu vou falar para você. Esses dias eu estava orando aqui, Deus falou para mim, fala isso para eles. Você que é pai e mãe, que deseja dar um bom presente para o seu filho, Deus vai te dar condições para fazer isso. No nome de Jesus, receba provisão, recurso e suprimento para satisfazer o desejo do coração do seu filho, da sua filha. Em nome de Jesus, não vai ter falta, não vai ter escassez, porque o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Em nome de Jesus, teremos um Natal, um nascimento de Cristo, uma vida eterna, sobrenatural e fantástica. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado a sua vida. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Você que vai batizar, corre para cá.